Olá pessoal do canal Ronald Sofia, tudo bem? Hoje vamos ver os piores acidentes aéreos, os 3 piores acidentes aéreos do Brasil. Tem uma que é internacional, que fez voo internacional e caiu no Oceano Atlântico. E quem não assistiu, vai lá no... eu vou deixar um card aqui em cima. Do Air France 447, é com ele que vamos começar agora. Vamos ler. Voo Air France... Peraí, pronto. Voo Air France 447. Acidente aéreo. Voo Air France 447 era a identificação da rota aérea regular do longo curso operada pela companhia francesa Air France entre Rio de Janeiro e Paris. Número de mortes 228. Local Oceano Atlântico, data 1º de junho de 2009. Vamos ler a Wikipédia. Voo Air France 447. Voo Air France 447 era a identificação da rota aérea regular de longo curso operada pela companhia aérea francesa Air France, entre Rio de Janeiro e Paris. Tornou-se conhecido pelo acidente aéreo ocorrido durante o voo da noite de 31 de maio para 1º de junho de 2009, efetuado pela Airbus A330-203, quando a aeronave se desempenhou no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo, 216 passageiros e 12 tripulantes. O avião de matrícula Fox FGZCP partiu do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, 31 de maio de 2009, às 19 horas e 29 minutos locais, 22 horas e 29 minutos UTC, e deveria chegar ao aeroporto de Paris Charles de Gaulle 10 horas e 34 minutos depois. O último contato humano com a tripulação foram mensagens de rotina enviadas aos controladores de terra brasileiros 3 horas e 6 minutos após o início do voo. Quando o avião se aproximava do limite de vigilância dos radares brasileiros, cruzando o Oceano Atlântico em route, seguindo para a costa senegalesa, na África Ocidental, onde voltaria a ser coberto por radares 40 minutos mais tarde. Uma série de mensagens automáticas emitidas pelo ACARS, Aircraft Communications Addressing Reporting System, ou Sistema Dirigido de Comunicação e Informação da Aeronave, foram enviadas pelo avião, indicando problemas elétricos e de perda da pressurização da cabine da aeronave. Gente, sabe por que os aviões são pressurizados? Para a gente respirar lá no ar. Como lá na atmosfera a pressão é baixa, então os aviões são pressurizados, sem que houvesse outras indicações de problemas. Por não se confirmar a esperada aparição da aeronave nos radares senegaleses e não ter sido possível contato com o controle de tráfego aéreo de ambos os lados do Oceano Atlântico, teve início uma busca pelo avião. Posteriormente, o ministro dos Transportes da França, Jean-Louis Borloo, admitiu que a situação era alarmante e que a aeronave poderia ser dada como desaparecida, já que pelo tempo... Me perdi, rapaz. Teve início uma busca pelo avião. Posteriormente, o ministro de Transporte da França, Jean-Louis Borloo, admitiu que a situação era alarmante e que a aeronave poderia ser dada como desaparecida, já que
pelo tempo decorrido, teria esgotado suas reservas de combustível. 6. Em 2 de junho foram reportadas observações aéreas e marítimas de destroços no oceano, perto da última localização conhecida do aparelho. À medida que as buscas continuaram, a França enviou um navio de pesquisa por Courrier-Pass, equipado com 2 mini submarinos capazes de realizar busca a uma profundidade de 4.700 metros. O Brasil enviou 5 navios para o local, dentre os quais um navio-tanque para prolongar as buscas na área. O porta-voz da Marinha Brasileira afirmou que a existência de destroços poderia ser um indício de haver sobreviventes. Na tarde de 2 de junho, o ministro da Defesa do Brasil, Nelson Jobim, confirmou a queda do avião no Oceano Atlântico, na área onde foram avistados os destroços. Na noite do mesmo dia, o presidente brasileiro em exercício, José Alencar, tendo em vista a localização do acidente em alto mar, decretou luto nacional por 3 dias. Em memória às vítimas da tragédia, 3 de junho, o Estado-Maior do Exército francês confirmou que os destroços encontrados pertenciam ao Airbus desaparecido em 3 de abril de 2011. A Agência do Governo Francês para Investigações de Acidentes Aeronáuticos, BEA, anunciou que, após novas buscas no oceano, localizou e que iria recolher diversos destroços. Também foi anunciado que corpos foram vistos entre os destroços. A investigação inicial do acidente foi prejudicada tanto pela falta de testemunhas e rastreamento de radares, como pela feita das caixas pretas, localizadas 2 anos após o acidente em maio de 2011. Índice esconder. Um acidente, busca iniciais dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dias 8 e 9, dia 10, dia 11, dia 26, 3 novas buscas em 2011, 4 inquérito, 4.1 aeronave, 4.2 pilotos, 4.3 investigação, 4.4 a quebra do leme, 4.5 sondas pilot, 4.6 relatório final, vítimas, 5.1 passageiros notáveis a bordo. Reações, notas e referências, 7.1 notas, 7.2 referências. Bibliografia, nona. Ligações externas. Acidente, no dia 31 de maio de 2009, às 19h29, horário de Brasília, o voo Air France F 447 partiu do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão Antônio Carlos Jobim, com destino ao Aeroporto Internacional de Paris, Charles de Gaulle, em Paris. Estavam no voo, além de 12 tripulantes, 216 passageiros, incluindo um bebê e 7 crianças. Dos passageiros adultos, 82 eram mulheres e 126 eram homens. Com duração 10 horas e 34 minutos. O voo deveria pousar em Paris, às 11h03, locais 6h03, horário de Brasília, no horário de Brasília, 9h03 UTC. O último contato verbal foi a 1h33 UTC de 1 de junho, segunda-feira, ao aproximar-se do waypoint Intol 1 grau 21 apóstrofo 39 aspas S 32 graus 49 apóstrofo 53 oeste. Essa é sul, tá? A 565 quilômetros da cidade de Natal. A tripulação informou que esperava entrar em 50 minutos no espaço aéreo controlado pelo Senegal, no waypoint Tazil, 4 graus 00 apóstrofo 18 aspas N 29 graus 59 apóstrofo 24 aspas oeste, e que o avião voava normalmente a uma altitude de 10.670 metros, 35 mil pés e uma velocidade de 840 km por hora. O avião deixou a área de cobertura do Centro de Controle Aéreo ACC Atlântico a 1h e 48 minutos UTC. O desaparecimento se deu após a saída
da zona da cobertura pelo radar brasileiro e alguns minutos antes da entrada no espaço aéreo senegalês, sob controle do ACC Dakar, o que deveria ter ocorrido às 2h20 GMT. O último contato com o avião foi 4 horas após a partida, 2h14 UTC, a cerca de 100 km do waypoint Tézio e cerca de 1.228 km de Natal, quando cerca de 10 mensagens automáticas a CARS indicaram falhas em vários sistemas elétricos e um possível problema de pressurização. A troca de mensagens automática durou cerca de 4 minutos. Na altura, o avião atravessava uma área com formações meteorológicas pesadas. Quando isto ocorreu, a localização provável do avião era a cerca de 100 km do waypoint Tézio. Assumindo que o voo decorria conforme planejado, fontes da Air France anunciaram que as mensagens de falhas nos sistemas começaram a chegar 2 horas e 10 minutos UTC, indicando que o piloto automático tinha sido desativado entre as 2h11 UTC e 2h13 UTC. Chegaram várias mensagens referentes às falhas na Air Data Inertial Air Reference Unit, ADIRU, fornecendo informação de posição e navegação, e no Integrated Standby Instrument System, ISIS, um sistema secundário que fornece altitude, velocidade Mach, altitude e velocidade vertical, é IFIS, tá? E às 2 horas e 13 minutos do UTC foram indicadas falhas no FlyGT Control Primary Computer PRIM-1 e no Spoiler Elevator Control SES-1. E às 2h14 UTC chegou a última mensagem, um aviso sobre a velocidade vertical da cabine, o que significa que o ar externo entre as 2h11 e às 2h14 UTC chegou a última mensagem sobre a velocidade vertical da cabine, que significa que o ar externo penetrou na aeronave, o que pode indicar pressurização, mesmo que a essa altura o A330 já estivesse em queda na localização. 3 graus, 34 apóstrofo, 40 aspas, N,30 graus, 22 apóstrofo, 28 aspas. O Oeste. O voo deveria chegar a Paris às 11h10 CEST, 9h10 UTC. A 2 de junho foi confirmada pelo ministro da Defesa brasileiro, Nelson Jobim, a queda do aparelho numa área próxima ao arquipélago de São Pedro e São Paulo, cerca de 270 km a sul-sudoeste de uma localização conhecida da aeronave. Buscas iniciais. Os controladores de tráfego aéreo brasileiros contactaram o controle de tráfego aéreo em Dakar às 2h20 UTC, depois de verificarem que a aeronave não tinha feito o contato obrigatório via rádio para assinalar a sua entrada no espaço aéreo senegalês, acima da zona de convergência intertropical. A Força Aérea Brasileira deu início a uma operação de busca e resgate a partir do arquipélago brasileiro de Fernando de Noronha, destacando 5 aviões para as buscas num trecho delimitado pelo litoral da cidade de Recife, Natal e arquipélago de Fernando de Noronha. Vixe, é muito para ler, bora parar por aqui. É muito. Segundo acidente. Voo Gol 1907. Um acidente gravíssimo. O voo Gol 1907 foi uma rota comercial doméstica, operada pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes, utilizando um Boeing 737-8EH, data 29 de setembro de 2006, coordenadas 10 graus 29
apóstrofo S, 53 graus, 15, apóstrofo oeste. Local, Serra do Cachimbo, total de mortes, 154 todos, total de sobreviventes, 0 nenhum. Causa, colisão no ar, erro do controlador de tráfego aéreo e ter caso desligado no Legacy 600. Ele colidiu com o avião da Gol. Vamos à Wikipédia. Vamos ler só isso aqui. O voo Gol 19 ICAO Glow 1907 foi uma rota comercial doméstica operada pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes, utilizando um Boeing 737-8EH em 29 de setembro de 2006. A aeronave partiu do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, e previsão de uma escala no Aeroporto Internacional de Juscelino Kubitschek, em Brasília. E quando sobrevoava o estado de Mato Grosso, colidiu no ar com o Embraer Legacy 600. Todos os 154 passageiros e tripulantes a bordo do Boeing 737 morreram após a aeronave se despedaçar no ar e cair em uma área de mata fechada. Enquanto o Legacy, apesar de ter sofrido danos graves na sua asa e estabilizador horizontal esquerdo, pousou em segurança com seus 7 ocupantes não lesionados na base aérea do Cachimbo. O acidente que desencadeou uma crise na aviação civil brasileira foi o mais letal da aviação do país até então, superando o voo VASP 168, sendo superado posteriormente pelo voo TAM 3054 no ano seguinte. Foi também o acidente mais mortífero envolvendo um Boeing 737 naquele momento, sendo superado posteriormente pelo voo Air India Express 812. O acidente foi investigado pela Força Aérea Brasileira, pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, e pelo National Transportation Safety Board, NTSB, com o relatório final emitido em 10 de dezembro de 2008. O CENIPA concluiu que o acidente foi causado por erros cometidos tanto pelos controladores de tráfego aéreo quanto pelos pilotos do Legacy, enquanto o NTSB determinou que todos os pilotos agiram corretamente e foram colocados em rota de colisão por uma variedade de erros dos controladores de tráfego aéreo. Então, vamos pro TAM 3054. Voo TAM 3054. O voo TAM 3054 ICAO TAM 3054 foi uma rota comercial doméstica operada pela TAM Linhas Aéreas, atual Latam Airlines Brasil, que hoje em dia, utilizando o Airbus 220-233, partindo do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, com destino ao Aeroporto de Congonhas, em 17 de julho de 2007, a tentar pousar na pista 35 Left, em São Paulo. A aeronave não conseguiu frear, ultrapassou os limites da pista, atravessou a Avenida Washington Luiz e colidiu com o prédio da Dan Express e com o posto de gasolina da Shell. Todos os 187 passageiros e tripulantes a bordo do A320 e mais 12 pessoas em solo morreram. Ou perderam, o sinônimo, perderam a vida, mas o mais comum, morreram e faleceram. E o acidente aéreo com mais mortes na história. Gente, morreram e faleceram são sinônimos, tá? Mesma coisa, mas as palavras são diferentes. E o acidente aéreo com mais mortes na história da aviação brasileira, ultrapassando o voo 1907, e também mais mortífero envolvendo uma aeronave da família 320 até então, sendo ultrapassado em outubro de 2015 pelo voo Metrojet 9268 com 221 mortes. O acidente, investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão filiado à Força Aérea Brasileira, teve seu relatório final divulgado em setembro de 2009, apontando como causas principais do acidente o erro do piloto ao configurar irregularmente as manetes, falta da infraestrutura aeroportuária brasileira, faltando golfinhos, ranhuras na pista de Congonhas, autonomia excessiva aplicada aos computadores da aeronave. Então é isso aí, se inscreva no canal, ative o sininho para perder nenhum vídeo novo.
E eu não vou falar se você gostou, porque é um assunto muito triste. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike. E esse assunto, né, é muito triste. Mas é isso aí, ativa o sininho. Se você chegou aqui no canal só por causa desse vídeo, por favor, se inscreva. E ativa o sininho para perder nenhuma estreia. E tchau!